Boa tarde, crianças. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de Ciências, História e Geografia, do livro Interdisciplinar. Nós somos a turma da Bondade, segundo ano, professora Ana Cristina. Vamos abrir o livro na página 19. Organizando as atividades no tempo. As atividades que fazemos no dia a dia podem ser organizadas em uma agenda. Na agenda é possível registrar as atividades que faremos em um dia. Então, atividade número 7. Leia o que Laura e Beatriz anotaram em suas agendas. 19 de março de 2019, uma terça-feira, 9 horas da manhã. Consulta médica. 2 horas da tarde, prova de história. 7 horas da noite, aula de dança. Foi uma das crianças que anotou, né, a Laura? Agora, vamos ver a Beatriz. 19 de março de 2019, numa terça-feira, 9 horas da manhã, treino de futebol. 3 horas da tarde, prova de matemática. Depois, 8 horas da noite, jantar na casa da tia Sara. Bom, em qual período do dia Laura e Beatriz vão à escola? Vocês vão escrever nesse espaço. Qual atividade Laura realizou antes da aula da dança? Vamos voltar lá no que ela anotou, né? Nessa página que ela anotou nessa agenda. Qual atividade Beatriz realizou depois da prova de matemática? Vamos ver o que Beatriz marcou na agenda dela. Quais atividades Laura e Beatriz realizaram ao mesmo tempo? Vocês vão ter que ler e pesquisar para responder essa atividade. E você, costuma usar uma agenda para organizar e lembrar das suas atividades no dia a dia? Sim ou não? E por quê? Vamos agora para a página 20, para ler e escrever melhor. O texto a seguir apresenta uma sequência de acontecimentos ao longo do dia de uma criança. Nós temos aqui uma imagem, né, da mamãe arrumando a cama da criança, ela estudando, brincando, lanchando, estudando também. Vamos observar cada gravura. Agora vamos para a leitura. Um dia na vida de Antônio. Antes de ir para a escola, Antônio arrumou o quarto com sua mãe e fez a lição de casa. Durante a tarde, Antônio foi para a escola no recreio. Ele jogou e trocou figurinhas com seus colegas. Depois da escola, Antônio foi com seu cachorro à casa de seus primos para brincar. Em seguida, Antônio voltou para casa e jantou com sua família. Enquanto combinava uma visita ao museu no fim de semana, mais tarde, leu uma história e foi dormir. Agora vamos analisar. Número 1. Quais expressões do texto indicam a passagem do tempo? Vamos pensar um pouquinho? O que aconteceu antes, depois, né? Essas são passagens do tempo. Em quais lugares Antônio esteve ao longo do dia? Vamos reler para responder essa questão? Vamos agora para a página 21. Ordene as atividades que Antônio realizou ao longo do dia. O que ele fez primeiro vocês vão organizar. Ele leu uma história, é número 1, brincou com os primos, foi para a escola, fez a lição de casa. Vamos voltar ao texto para organizar as atividades de Antônio. Próxima, organize.
Preencha o esquema a seguir com as atividades que Antônio realizou durante o dia. O que ele fez antes de ir para a escola? Vocês vão colocar nesse espaço. E o que ele fez durante a tarde e depois da escola? Vamos preencher com as respostas, esse espaço a seguir. Escreva. Agora é a sua vez. Escreva um texto que apresente uma sequência de atividades que você realiza ao longo do dia. Então, agora, essa atividade é com vocês. Você pode organizar seu texto usando as palavras antes, durante, depois e enquanto. Vamos agora para a página 22. Formas de perceber a passagem do tempo. Então, prestem bastante atenção. Podemos perceber a passagem do tempo ao observar a natureza e as mudanças que acontecem à nossa volta. Leia o texto a seguir para saber quanto tempo 2 sementes demoram para se tornar árvores gigantes. As sementinhas de gigantes. As sementes aconchegadas pela terra começaram, de repente, a sentir uma força que vinha de dentro delas. E era tanta que sua casca abriu para deixar sair pequenas raízes bem novinhas. O impulso de crescer não parava, e as sementes se transformaram num caule, uma espécie de pescoço que se espichava cada vez mais alto, mais alto, mais alto. Surgiram assim 2 árvores, brotadas do chão. Uma delas nasceu num lugar em que a chamam de baobá, e a outra cresceu numa região onde a chamam de embondeiro. Depois de 1000 anos, 2 gigantes elas se tornaram. Vamos agora para a página 23. Grife no texto a frase que indica quanto tempo demorou para as sementinhas se transformarem em 2 árvores gigantes. Vocês vão lá no texto e grifar a frase que indica esse tempo. Qual foi o nome dado a cada árvore? Vocês vão registrar na atividade número 1. 2. Ordene as etapas de crescimento das árvores citadas no texto. Nós vamos numerar. O que aconteceu primeiro? As cascas das sementes se abriram e saíram as pequenas raízes. Surgiram 2 árvores gigantes. As sementes se aconchegaram na terra. As sementes desenvolveram e formaram um caule alto. O que aconteceu primeiro, depois segundo, terceiro e quarto? 3. Desenhe como você imagina as etapas de crescimento da sementinha até se tornar uma árvore gigante. Siga as informações da legenda. Então, vamos lá? Vamos desenhar de acordo com a legenda? A casca da semente se abriu para deixar sair as pequenas raízes. Vocês vão ilustrar. Depois, a semente se desenvolveu e formou um caule cada vez mais alto. Depois de 1000 anos, ela se tornou uma árvore gigante. Vamos agora para a página 24. As plantas crescem com o passar do tempo. Aqui a gente tem várias gravuras, vamos entender? Para uma planta nascer e se desenvolver, é necessário que ela seja cultivada em um solo adequado que receba água, luz do sol. O esquema a seguir mostra as etapas da produção de milho, desde o plantio até a colheita. Então, aqui nós temos a figura número 1, A gente tem um senhor trabalhando. O agricultor prepara o solo
a planta, o solo planta as sementes. Aqui, nesse caso, ele está plantando. 2. As sementes começam a se desenvolver e a formar pequenas plantas. Vamos observar aqui que as plantas estão crescendo. 3. As plantas crescem e desenvolvem pequenas espigas. 4. Cerca de 4 meses depois do plantio, as espigas de milho podem ser colhidas. Então, nós vemos aqui o desenvolvimento de uma planta, né? Numa produção de milho. Vamos agora para a página 25. Com base no esquema da página anterior, responda no caderno. O que é necessário para que a planta do milho se desenvolva? Vamos voltar lá, pesquisar e ler novamente? Qual imagem representa o início da produção do milho? Vocês vão explicar no caderninho. Que mudanças você observa entre as plantas de milho nas diferentes etapas da produção? O que acontece em cada cena que vocês observar? Em alguns municípios brasileiros, são realizadas festas para comemorar a colheita de alimentos. Observe a seguir a imagem de uma festa para comemorar a colheita do milho. Festa da polenta no município de Venda Nova, do Imigrante, no estado do Espírito Santo. Essa foto foi de 2015. Durante a festa, grupos de dança se apresentam e é preparada polenta com milho produzido no município. Olha que foto bacana, não é? Número 5. Pesquise uma festa que comemore a colheita de algum alimento no seu município e procure saber o que é comemorado na festa, quando acontece a festa, como é a festa. Depois, conte aos colegas e ao professor o que você descobriu. Será que na nossa região existe esse tipo de festa? Vamos pesquisar? Bom, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo da professora e até a próxima aula.